O terror de Clara, a rosa amaldiçoada encontrada no cemitério. Há segredos que o tempo não apaga, memórias que permanecem enterradas em lugares sombrios, aguardando o momento certo para emergir. Esta é a história de Ana, que em uma tarde fria de outono, descobriu da maneira mais aterrorizante que certos lugares e objetos carregam consigo uma maldição que deveria permanecer esquecida. Ana sempre teve um fascínio peculiar por cemitérios. Não era mórbida, mas encontrava uma estranha paz ao caminhar entre as lápides antigas, lendo os nomes e as datas gravadas nas pedras, imaginando as histórias por trás de cada um. Naquele dia, porém, o cemitério parecia diferente. As nuvens pesadas escondiam o sol, e o vento cortante trazia consigo um aviso silencioso que ela ignorou. Ela havia visitado o túmulo de sua avó, como fazia todo ano, e estava prestes a ir embora quando algo chamou sua atenção. No canto de um caminho pouco frequentado, quase oculto pela vegetação que crescia selvagem, havia uma lápide que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O musgo cobria quase todo o nome, mas uma coisa se destacava: uma rosa vermelha, vibrante e fresca, repousava ali, como se tivesse sido deixada recentemente. Ana, atraída pela beleza da flor, se aproximou. A lápide estava fria ao toque, e à medida que ela limpava o musgo com os dedos, o nome surgiu lentamente: Clara Mendes, de 1930 a 1952. Algo naquelas datas causou um calafrio na espinha de Ana. A rosa, tão viva, contrastava fortemente com a aparência desgastada do túmulo. Quem teria deixado aquela flor ali? E por que uma lápide tão antiga teria uma rosa tão fresca? Sem pensar muito, Ana pegou a rosa. No momento em que seus dedos tocaram a flor, o ar ao seu redor pareceu mudar. O vento parou de soprar, e o silêncio tomou conta do cemitério, um silêncio tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Ela olhou ao redor, esperando ver alguém, mas estava sozinha. Sozinha, exceto por uma sensação crescente de ser observada. Com a rosa na mão, Ana começou a caminhar de volta para a entrada do cemitério. Mas, a cada passo que dava, o lugar parecia se transformar. As árvores que antes estavam imóveis começaram a balançar levemente, como se algo invisível estivesse movendo os galhos. As sombras pareciam mais densas, quase tangíveis, e pareciam seguir seus movimentos. O caminho que antes era familiar agora parecia se alongar, e Ana sentiu que quanto mais ela andava, mais distante ficava da saída. Foi então que os sussurros começaram. No início, eram quase inaudíveis, misturados ao som de suas próprias respirações aceleradas. Mas, à medida que avançava, os sussurros se tornaram mais claros, mais distintos. Pareciam vozes, mas não como as de pessoas comuns. Eram vozes baixas, arrastadas, como se estivessem sendo puxadas do fundo da terra. Ana parou, seu coração batendo forte no peito, tentando identificar de onde vinham. Mas as vozes vinham de todos os lados, cercando-a, envolvendo-a. De repente, uma dessas vozes se destacou, mais nítida e carregada de dor: Por que você pegou minha rosa? O arrepio que percorreu o corpo de Ana foi imediato. Ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. O cemitério estava vazio, mas ela sabia, sentia, que não estava sozinha. Apavorada, Ana começou a correr, segurando a rosa com força, sem saber por que não a largava. Mas quanto mais corria, mais o ambiente ao seu redor se distorcia. As lápides pareciam se mover, as árvores agora tinham formas distorcidas, como mãos esqueléticas tentando agarrá-la. A neblina começou a subir do chão, envolvendo tudo em uma escuridão opressiva. E as vozes, e elas não paravam.
Volte e devolva o que não é seu. Ana tropeçou e caiu no chão úmido, seus joelhos raspando nas pedras. O impacto fez a rosa cair de sua mão, mas ao tentar se levantar, ela percebeu algo ainda mais horrível. A neblina ao seu redor parecia formar figuras, silhuetas pálidas que avançavam lentamente em sua direção. Elas não tinham rostos, apenas sombras de pessoas, mas seus movimentos eram inconfundíveis. Eram as almas presas naquele cemitério, e elas queriam algo de Ana. Desesperada, ela pegou a rosa novamente, acreditando que devolvê-la seria sua única chance de escapar. Mas quando se levantou, viu que uma das figuras estava mais próxima que as outras, e não era apenas uma sombra. Era uma mulher, pálida, vestida de branco, com longos cabelos loiros que caíam sobre seus ombros. Seu rosto estava parcialmente coberto por um véu, mas seus olhos, aqueles olhos! Eles eram profundos, cheios de tristeza e rancor, e estavam fixos na rosa que Ana segurava. Minha rosa, e a mulher sussurrou, estendendo a mão. Ana recuou, mas a mulher avançou, seu movimento silencioso e fluido, como se deslizasse pelo chão. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e o frio que emanava daquela figura era insuportável. Por favor, me deixe em paz, Ana gritou, tentando se afastar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O desespero tomou conta dela, e em um último ato de coragem, ela estendeu a rosa para a mulher. A figura pegou a flor com uma lentidão torturante, seus dedos gelados roçando a mão de Ana, e no momento em que a rosa foi retirada dela, o peso opressivo no ar começou a diminuir. A mulher olhou para a flor com um olhar de tristeza profunda, como se estivesse lamentando por algo perdido há muito tempo. Obrigada, murmurou ela, antes de se virar e começar a se afastar lentamente, desaparecendo na neblina que parecia segui-la. Quando a figura finalmente desapareceu, o cemitério voltou ao seu estado normal, mas Ana sabia que algo havia mudado para sempre. Tremendo, ela conseguiu se levantar e sair do cemitério, mas aquele dia ficaria gravado em sua memória como um pesadelo que nunca acabaria. A sensação dos dedos frios, os sussurros, as sombras e, acima de tudo, a certeza de que ela havia tocado algo do outro lado, algo que não deveria ser perturbado. Desde aquele dia, Ana nunca mais visitou um cemitério, e evita rosas vermelhas a todo custo. Ela aprendeu da maneira mais difícil que algumas coisas devem ser deixadas onde estão, e que os mortos guardam seus próprios segredos.